Olá, mais uma vez, boas-vindas a todos ao canal Nação Astral. Eu, Andréia Pinheiro, os recebo de coração aberto e com muita alegria para esse assunto de hoje, do vídeo de hoje. O assunto em questão é: o signo de Aquário está em você. Isso mesmo, o signo de Aquário está em você. E o que pode parecer para muitas pessoas algo incomum, estranho e até mesmo absurdo. Absurdo? Como assim, Andréia? Meu signo é Gêmeos, tem nada a ver com Aquário. Meu ascendente é Leão. Como é que o signo de Aquário está em mim? Está sim, porque nós não somos apenas o signo que nós conhecemos, que é o signo de nascimento, que é o signo solar, ou o ascendente, que são normalmente as duas características que conhecemos desde sempre, desde que começamos a falar de astrologia, ou que a informação primeira que temos sobre nós. Mas quando passamos a estudar mais, a conhecer um pouco mais o nosso mapa astrológico, nós percebemos que o mapa ele tem um formato circular, um formato de mandala. E essa mandala ela é dividida em 12 setores, como se fosse uma pizza dividida, cortada em 12 partes. E cada um desse setor ou parte, ele tem a influência, ele é regido, ele está sob os cuidados de um signo. Então, mesmo para uma pessoa que seja do signo de touro e tem ascendente em Gêmeos, por exemplo, essa pessoa terá algum setor da vida dela que será influenciado por Aquário. Pode ser a casa do trabalho, pode ser o setor financeiro, pode ser o setor de saúde, pode ser o setor das relações amorosas, etc. Então, o signo de Aquário está em você, está em mim, está em todos nós, acreditando ou não, conhecendo ou não o seu mapa astral. E por bem, e não é uma coisa à toa, né? Todos nós precisamos vivenciar diferentes energias nesses setores da vida. Todos nós temos algo a desenvolver que vai ter características próprias e influenciadas por esses signos. Cada um de nós tem aprendizados, trocas, experiências a viver. E o fato de estar em energias diferentes vai trazer também experiências diferentes e com isso o crescimento, uma evolução. Agora, voltando, focalizando para o signo de Aquário, pois nesse momento estamos vivenciando a temporada do aniversário dos aquarianos. Quando nós pensamos em Aquário, por exemplo, aqueles que têm Aquário em o seu Sol, no signo de Aquário. Então, são os aquarianos, os aniversariantes desse período, né, que começou em 20 de janeiro este ano e vai até o dia 18 de fevereiro. Isso varia a cada ano, tá? Às vezes mais próximo, às vezes começa em 21, termina muitas vezes 19 de fevereiro, varia de ano para ano. Esse ano começou no dia 20 e vai até o dia 18 de fevereiro. E o que acontece? Ter o Sol em Aquário vai trazer para essa pessoa as características do eu, da identidade dela, o pensamento aquariano, as ideias, os sonhos, a visão de vida, a forma como a pessoa se vê, como a pessoa sente sobre ela mesma, a autoimagem que ela tem, os ideais dela. Então, o aquariano, Aquário no Sol, trará essa ideia de ser mais livre, de conquistar desde cedo sua liberdade, mas sem pisar em ninguém, defendendo sempre ideias que vão, de alguma forma, estar envolvidas com o coletivo. É uma pessoa que tende a ter um pensamento desapegado, um pensamento mais solto, a cabeça mais lá na frente, mais voltada para o futuro, mais voltada para as coisas que vão acontecer. Tem até uma certa dificuldade de lidar com o presente, lida muito melhor com o futuro, com a ideia do que virá. E são pessoas de pensamentos modernos, futuristas, né? Então, a mente
os sonhos, os ideais que ela vai ter, desde o que ela vai querer fazer, as coisas que ela vai querer desenvolver na vida dela, o mundo, ela vai idealizar um mundo mais fraterno, mais igualitário. Então, é essa a ideia de Aquário, a sua liberdade, a igualdade e essa ideia de ser solidário e fraterno. E isso é muito o Sol, a influência do Sol de Aquário. Com relação ao ascendente, por exemplo, uma pessoa que tenha Aquário na casa 1, ou seja, a casa do ascendente, qual será o significado disso? Está muito mais relacionado à interação que a pessoa vai ter com o meio que ela vive, as atitudes que ela vai tomar, o jeito de ser, as suas maneiras, o seu modo, a maneira como as pessoas enxergam essa pessoa, suas ações, muito do seu corpo também, da sua saúde, vai estar envolvido o ritmo de vida que essa pessoa tem. Isso é muito, muito voltado ao ascendente. Então, se fosse uma pessoa, digamos, do signo de Câncer, que é visto, né, como alguém mais familiar, mais caseiro, mais suave, alguém que voltado para o passado. Mas se essa pessoa tem um ascendente em Câncer e em Aquário, já muda tudo. Então, essa doçura já se torna mais ativa, já se torna alguém menos ligado ao passado, alguém que equilibra mais essa questão do passado com o futuro, porque as atitudes vão estar sempre de movimento, de ação, de ritmo, atitudes mais soltas. Talvez seja alguém que seja menos ligado à vaidade de uma forma mais extrema, ao corpo. Talvez seja uma pessoa mais solta, mais livre, que seja mais desapegada de algumas regras. Então, serão atitudes mais modernas do que talvez uma pessoa de signo de Câncer, né? A priori, as pessoas tendem a imaginar que seja alguém mais tradicional. E podemos nos deparar com uma pessoa que, com ascendente Aquário, vai ter essas características bem modificadas já. Outro setor que poderíamos também ter Aquário, por exemplo, só para exemplificar, são o setor dos relacionamentos. Uma pessoa que tem o signo de Aquário, quer ou na casa 5 ou na casa 7, tende a ser uma pessoa que vai se relacionar com mais liberdade, sem controle, não gostar de se sentir preso, amarrado, controlado e não impor também isso a outra pessoa. Alguém com espírito mais independente nos seus relacionamentos amorosos. E seja relacionamento de casamento, seja um relacionamento de namoro. Alguém que normalmente se entrega sem tabus, que aprecia um bom diálogo, um diálogo franco, respeitando as diferenças, sendo mais tolerante e que, acima de tudo, para poder se relacionar, precisará ter, antes de tudo, um amigo. Então, o seu par será seu amigo, para que essa relação continue, seja saudável e se desenvolva. Com relação ao grupo, a casa 11, né? Aquário, se você tem Aquário no grupo, na casa dos amigos, no setor das amizades. E Aquário vai estar se sentindo na sua casa. Por quê? Porque vai indicar aí que a casa 11 é uma casa de amizades, do coletivo, de projetos. Então, é um ambiente natural de Aquário. Então, ele vai aplicar essa visão igualitária, essa visão social, essa ideia da natureza, voltada para projetos que melhorem a sua vida no grupo. Então, ele vai se empenhar em projetos sociais que busquem isso, o bem-estar do coletivo. Então, costuma ser muito bom, muito fluido para quem tem Aquário na casa 11, devido a esse tema. Já se for numa casa de família, por exemplo, signo de Aquário na casa 4, traz outra característica totalmente diferente de ser alguém que é criado desde pequeno para ser independente no meio familiar, ou alguém que quer desgarrar da família cedo, que logo jovem, morar em outro lugar, morar sozinho, ou morar com os colegas, dividir e viver em outro lugar. Alguém que pode, dependendo
de como foi a educação em casa, ter dificuldade de adequação, então questionar, perguntar, querer saber o porquê das coisas, querer respostas para essas dúvidas, respostas justas de preferência. Outra possibilidade, por fim, né, para finalizar, que eu já citei vários exemplos, daqui a pouco eu falo da mandala inteira, mas para vocês terem uma noção, é o caso de trabalho e carreira, casa 10. Então, ter aquário nessa casa representa o quê? O desejo de liberdade para criar, trabalhar com uma coisa em que a pessoa possa usar da sua criatividade, que a pessoa possa trabalhar para o coletivo. Pode ser uma profissão que esteja trabalhando sozinho ou acompanhado. Às vezes você é uma pessoa que vai trabalhar em pesquisa sozinho, mas sempre pensando em beneficiar a sociedade. Ou pode estar trabalhando com um grupo, com uma equipe. E junto com essa equipe, ter sempre a possibilidade de diálogo, de conversar, de expor as suas ideias, aquilo que ele conseguiu idealizar, compartilhar com o grupo, ainda que o grupo possa não entendê-lo sempre, achar que ele está, como dizem, né, viajando, que tá, às vezes, se for uma ideia muito moderna, uma ideia ainda inovadora, que ninguém fez, pode soar como brilhante diante do grupo, mas pode soar como algo muito excêntrico, algo estranho, algo que jamais poderia acontecer. E em pouco tempo, às vezes em poucos anos, essa ideia ela se mostra possível, viável e é concretizada. Tendem a ser profissões, a gostar também de profissões que requeram uma certa excentricidade, como eu falei, liberdade, que visem o futuro. E as áreas variam. Pode ser desde a tecnologia, da pesquisa, quanto em áreas sociais, né? De projetos sociais, ou a áreas de conhecimento de coisas diferenciadas. Pode ser alguém que estude astronomia, astrologia, enfim, há várias possibilidades. E é isso. O propósito desse vídeo foi mostrar para você que nós todos temos aquário e eu mencionei setores diferentes como exemplificação. Espero que vocês tenham gostado e que procurem no mapa de vocês essa informação. Em que setor eu tenho o signo de aquário? Ou se você é aquariano, né, que você possa ter também essa visão ampliada e compartilhar com outras pessoas que não são de aquário, mas que, por mais que elas possam achar que o signo de aquário é o signo o diferentão, todos nós temos pelo menos um setor que vai ser diferentão também. Um grande abraço a todos e fica a sugestão de assistirem outros vídeos do canal e tenham uma excelente temporada aquariana para todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.